Estamos aqui em mais um Nutrigen com Vida e hoje tendo a honra e o prazer de receber Dr. Marco Saturnino. Dr. Marco é coloproctologista e cirurgião geral. Isso. Dr. Marco, seja bem-vindo. Obrigado. Para a gente conversar um pouquinho, né, sobre o intestino. A gente sabe que o intestino tem uma relação direta, né, com a nossa alimentação, nosso estilo de vida. Dr. Marco, queria que você falasse um pouquinho quais são as principais doenças que acometem o intestino hoje em dia. Assim, a gente tem uma diversidade de doenças que podem acometer o intestino. Em termos de consultório, mais frequente acabam sendo as doenças orificiais, então hemorroida, fístula, fissura. A boa parte delas tem relação direta com a alimentação, né? Geralmente são pacientes constipados, então às vezes vem em combo. Paciente com fissura também vai ter doença hemorroidária, porque tudo começa com um hábito intestinal ruim. E o que o estilo de vida, né, e a nutrição influencia, na verdade, ou aumentando o risco dessas doenças, ou ajudando a preveni-las? Em termos de praticamente todas as doenças que a gente tem hoje em evidência na Procto, que lotam o consultório, que é câncer coloretal, paciente com diarreia crônica, doença inflamatória intestinal, que cada vez a gente tem mais, a própria doença hemorroidária, a fissura anal, tudo isso a gente sabe que quando o paciente tem um estilo de vida saudável, né, não só a alimentação, mas exercício físico, não fumar, não beber, tudo isso contribui para modular a nossa resposta, né, e favorecer o crescimento das bactérias boas, que é o que a gente chama de microbiota. Hoje um termo muito usado é justamente desbiose, que é quando essas bactérias estão desreguladas ali e tem algumas ruins crescendo mais que as boas. E isso vai influenciar no surgimento de centenas de doenças. Isso. A gente sabe que o intestino é um órgão muito estudado, né, tanto como o Dr. Marco acabou de falar, né, o microbioma intestinal, como inflamações em relação à permeabilidade sistêmica. E quando a gente olha essa questão de todo o estilo de vida, né, a gente precisa realmente olhar como é a alimentação, como é o consumo de fibra, né, a gente sabe que fibras são alimentos, né, para as bactérias boas da gente. Eu estava conversando com o Dr. Marco agora há pouco sobre como a genética também tem uma influência, né? A gente tem alguns genes que já mostram, né, quando o paciente tem um aumento relativo, muitas vezes de até 40%, né, no aparecimento da doença, com o consumo principalmente de embutidos. Então, como é importante, né, Dr. Marco, essa junção, né, realmente do médico com a prevenção, né? E aí, doutor Marco, eu queria que você falasse um pouquinho o que é que você pensa a respeito dos probióticos e prebióticos. Então, é muito comum hoje, a gente tem até um apelo midiático, assim, com relação a probiótico, né? Muitos pacientes chegam, me prescreva um probiótico, só que a gente tem que entender que o probiótico é a bactéria pronta, né? E a bactéria que vai fazer bem para um, não necessariamente vai fazer bem para outro. O que a gente tem que focar, na minha opinião, é o pré-biótico, que foi o que a gente estava conversando. Porque eu já tenho as bactérias boas e as ruins dentro de mim. Eu tenho que dar o que as boas precisam para se multiplicar. E nisso, a alimentação está completamente relacionada. Isso. E a questão da prevenção, a gente sabe que entra toda essa parte, né, que a gente está conversando aqui do estilo de vida, mas que realmente um exame, né, de colonoscopia também ajuda muito. Eu queria que você falasse um pouquinho, né, como o exame ajuda a prevenir e muitas vezes até evitar o aparecimento de um câncer. Isso. Assim, a colonoscopia é um exame indispensável para a gente em vários aspectos, tanto na investigação de quadros benignos, como a diarreia crônica, por exemplo, como principalmente, e é o que a gente tem difundido cada vez mais, como um exame de prevenção do câncer de intestino. A colonoscopia, ela vai tanto diagnosticar o câncer, mostrar que ele está lá, o que é importantíssimo, só que o que a gente quer mesmo é se antecipar o câncer. Então, ninguém dorme e acorda com câncer. O câncer vai surgir de um pólipo, como se fosse uma verruguinha ali dentro do intestino, que pode ser retirado na própria colonoscopia e impedir que ao longo de anos isso cresça e se torne uma doença maligna. E aí, se a gente se deixar, a gente fica aqui falando sobre o intestino a manhã toda, porque tem muito assunto e eu já queria deixar o Dr. Marco aqui convidado para ele vir mais vezes, né, e a gente depois se aprofundar em algum assunto. Queria agradecer muito a visita dele, muito feliz que ele está fazendo parte aqui da equipe da clínica e seja bem-vindo. Eu que agradeço e estou à disposição. A gente tem que lembrar que o intestino, ele comanda o nosso corpo. Então, saúde intestinal é saúde em todos os outros sistemas. Perfeito.